Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula e vamos continuar aqui com as aulas sobre o posicionamento com o CSS e nessa aula vamos tratar sobre o posicionamento absoluto. Como vimos na aula passada, eu falei sobre o posicionamento relativo. Vimos que quando se define qualquer elemento com a propriedade position e o valor relative, isso absolutamente não altera o seu posicionamento se não existir alguma das propriedades que estabelece aí as coordenadas de uma nova posição. Ou seja, no posicionamento relativo, sem as coordenadas da posição final, não haverá nenhuma alteração no elemento. Vimos também que no posicionamento relativo, o elemento ainda continua no fluxo do documento. Então, isso faz com que nenhum dos seus elementos vizinhos, os seus irmãos ou os próximos elementos, sejam alterados. Isso não altera em nada. No posicionamento absoluto, isso é um pouco diferente. Porque quando eu estabeleço a um elemento a propriedade position e o valor absoluto, o elemento é retirado de sua posição original e completamente retirado do fluxo do documento. Então, isso afeta os outros elementos de uma forma bastante semelhante ao float, Só que, na verdade, esse elemento não estará flutuando, ele estará em um posicionamento absoluto. Então, provavelmente isso tenha sido um pouco confuso, então nada melhor do que um exemplo. Então, para que vocês entendam melhor o que eu quis dizer com isso, eu tenho esse exemplo aqui. Então, eu tenho aqui esses 3 parágrafos, que poderiam ser 3 divs, Porque, como eu falei anteriormente, um parágrafo tem praticamente o mesmo comportamento de uma div, por ser elementos em bloco. E aqui eu tenho uma div py, que eu estabeleci aqui apenas algumas propriedades. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui no segundo parágrafo e observe que eu estabeleci a ele um posicionamento absoluto. Vou aqui habilitar e veja o seguinte, Veja que quando eu habilitei, o elemento ele saiu do seu fluxo, então isso alterou a apresentação aqui. Veja que esse meu terceiro parágrafo subiu. Então, preste atenção no que ocorreu aqui. Quando eu estabeleci ao segundo parágrafo que o posicionamento dele seria absoluto, então é como se ele deixasse de existir, mas você ainda está vendo ele. Então, ele está tendo agora um comportamento muito semelhante ao float, mas ele ainda continua iniciando naquela posição original dele. Ou seja, esse canto superior esquerdo continua no mesmo lugar. Então, como ele saiu do fluxo padrão do documento, ele fez com que esse meu terceiro parágrafo subisse também para essa posição que ele estava antes. Agora veja o seguinte, se eu estabelecer qualquer coordenada, nesse contexto aqui desse exemplo, essas coordenadas serão relativas não à sua posição original, como a gente viu lá no posicionamento relativo, mas essas coordenadas serão relativas à janela do navegador. Então, esse meu elemento, podemos dizer assim, que ele está solto na minha janela do navegador, porque ele pode ir para qualquer lugar sem afetar os outros elementos. Então, vamos ver aqui. Se eu estabelecer aqui a propriedade button com o valor 0, veja o que acontece. Ele foi lá para baixo, ele foi jogado lá para baixo. Se eu estabelecer aqui left 0, ele vai se jogar totalmente ao lado esquerdo. Bom, como eu falei anteriormente, nesse contexto aqui, as coordenadas desse meu elemento que está com o posicionamento absoluto, essas coordenadas estão relativas à janela do navegador. Só que existe um porém no posicionamento absoluto, porque geralmente essas coordenadas são relativas a um elemento ancestral desse meu parágrafo que está com posicionamento absoluto, que foi posicionado anteriormente a ele. Ou seja, como eu posicionei aqui meu segundo parágrafo, ele está com posicionamento absoluto, mas não existe nenhum elemento ancestral a ele com a propriedade position habilitada. Ou seja, quando isso acontece, as coordenadas
serão relativas à janela do documento. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um F5 aqui para recarregar meu documento, para a gente reiniciar esse meu exemplo. E eu vou fazer o seguinte, aqui na DivPy, observe que tem uma propriedade position com valor absolute. Na verdade, este exemplo aqui, esse valor aqui era para ser relativo. Mas isso, por enquanto, não vai afetar em nada o nosso exemplo, tá ok? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou habilitar essa propriedade aqui e refazer o nosso exemplo. Vou vir aqui no meu segundo parágrafo e também vou habilitar a propriedade position com valor absoluto. Agora, você vai ver a diferença quando existe um ancestral que também tem um posicionamento absoluto ou relativo. Não vai fazer diferença. Veja só, vou habilitar aqui e observe que o meu parágrafo anteriormente ele foi expandido até a janela do navegador. Mas como na DivPy também está com a propriedade position, o que foi que aconteceu? Agora, o meu posicionamento absoluto é relativo a esse meu ancestral que também está posicionado com a propriedade position. Se eu alterar aqui para relative, que não muda nada, como nós vimos, que no posicionamento relativo, se não existe coordenada, ele não vai alterar em nada o meu posicionamento, né? Ele não vai alterar a posição atual. Veja que não mudou nada, tá ok? Porque não existe mais nenhum elemento depois dessa div. Então, por isso que não houve nenhum tipo de alteração, tá ok? Mas como eu falei anteriormente, no posicionamento absoluto, ele é relativo a um ancestral também posicionado com a propriedade position. Se não tiver essa propriedade aqui, esse tipo de posicionamento será relativo à janela do navegador. Então, veja, observe que ao estabelecer as coordenadas, button, ele vai ficar no rodapé da minha div ancestral que foi posicionada. Se eu colocar o left aqui para 0, pronto. Observe que agora ele completa todo o rodapé da minha div que foi pré-posicionada anterior a ele. Então, é isso que eu quis dizer. O posicionamento absoluto, ele tem essa característica de, quando não há um elemento ancestral posicionado, o posicionamento absoluto será relativo à janela do navegador. Se existir algum pai, avô, que seja elemento dele, né? Ele será relativo a ele, como nesse meu caso aqui. A div pai, que é pai desse segundo parágrafo, e a div principal do meu documento, ele tem um posicionamento relativo, que sem a coordenada, ele não vai alterar em nada no meu fluxo documento e nem a posição original dele. Aqui no meu parágrafo, agora essas coordenadas são relativas a essa minha div, tá ok? Então, o que acontece se eu vim aqui na div e desabilitar esse posicionamento? Veja que o meu parágrafo com posicionamento absoluto voltou a ser relacionado à janela do navegador. Então, você pode se perguntar, para que saber disso, né? Para que ter essa informação? Na verdade, isso é muito útil. Veja o seguinte, vamos ver aqui no site de G1, o G1, que é o site de notícias da Globo. Veja o seguinte, eu tenho aqui uma imagem de notícias, né? E por cima dela tem um título. Então, para poder fazer isso aqui, é usado o posicionamento relativo e o posicionamento absoluto. Se você observar aqui no código-fonte, mas eu não vou mostrar aqui no meu exemplo não, para não ocupar muito a aula. Se você observar aqui, entrar na ferramenta do Chrome, você vai ver que essa imagem aqui, ou a div que contém a imagem, ela estará no posicionamento relativo. E esse título aqui, ele será um posicionamento absoluto. Eu tenho um exemplo aqui mais simples para demonstrar. Então, tem o seguinte aqui. Eu tenho uma div principal, né? Dentro dessa div, eu tenho um elemento A, que é o elemento de link. Dentro desse elemento, tenho aqui dois outros elementos. Tem uma imagem, pode ser a imagem de um site notícia, né? Uma chamada de uma notícia principal ou secundária. E aqui embaixo tem um título H4, né? Que é o nosso padrão, como nós aprendemos lá no HTML5 semântico, que é o ideal em título sempre usar algum tipo de H4 e temos 6, né? De H1 até H6. Então, é muito importante aqui você usar
algum elemento do tipo título, né? Que são esses Hs que eu falei. Então veja o seguinte, veja que esse aqui é o posicionamento normal padrão. Ou seja, temos aqui a imagem, depois a ela teremos o nosso título. Mas se eu quiser colocar esse título em cima da imagem, eu tenho que fazer duas coisas. Primeiro, eu tenho que posicionar meu H4. Vamos fazer aqui. Eu tenho que colocar como posicionamento absoluto. Veja que isso não alterou em nada, né? A princípio não alterou em nada o meu título. Mas se eu colocar button 0, veja que ele foi jogado para baixo da janela do navegador. Por quê? Porque não existe ainda um ancestral que também foi posicionado. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui na... Acho que foi aqui na div. Pronto. Aqui na div, eu vou colocar aqui o posicionamento. Vou habilitar essa propriedade aqui com posicionamento relativo. Então, o título na notícia, que está com posicionamento absoluto, as suas coordenadas, que eram relativas à janela do navegador, agora são relativas à div. Então, ela foi jogada para baixo, mas relativa à div. Isso aqui é muito utilizado em site de notícia ou qualquer outra aplicação ou site que vocês possam ver por aí. Então, eu trouxe esse exemplo bastante prático. Eu espero que vocês baixem esse exemplo e estudem, né? O ideal é que vocês testem para fixar esse conhecimento, porque esse posicionamento absoluto é bastante utilizado, principalmente para exemplos como este, ok? Na aula de hoje, nós aprendemos sobre o posicionamento absoluto. Nós vimos que os elementos com esse tipo de posicionamento, ele sai completamente do fluxo do documento do HTML, muito semelhante ao float, né? Aos elementos flutuados. Porém, as suas coordenadas, se não houver algum elemento ancestral a ele posicionado, será relativo à janela do navegador. No posicionamento absoluto, se houver um ancestral posicionado, seja ele relativo ou absoluto, as coordenadas do posicionamento absoluto será relativo a esse elemento que foi posicionado também com a propriedade position. Por fim, conhecemos um exemplo bem útil, onde esse tipo de posicionamento é bastante usado. Na próxima aula, nós iremos conhecer o posicionamento fixo. Então, te deixo um ótimo restante de dia e até a próxima aula, meus queridos.